O tema deste mês, livres de quê e para quê? Liberdade. A liberdade, ou a falta dela, tem sido um tema recorrente quando se trata de sistemas de governo, por exemplo. Foi nas décadas de 50 e 60, no auge da chamada Guerra Fria, que a noção de liberdade tornou-se uma espécie de obsessão para o povo americano. E esse é um conceito muito caro àquele país. Na esteira da grande conquista americana pela liberdade, o conceito ultrapassou as fronteiras, ultrapassou as barreiras e foi avançando o mundo afora, a noção de liberdade tanto coletiva quanto individual, chegando inclusive ao fechado mundo árabe, o que presenciamos recentemente em 2011 com a chamada Primavera Árabe, que foi uma onda de protestos populares por democracia, por liberdade, que varreu vários países islâmicos. Nós presenciamos isso nos noticiários internacionais. Podemos ver como esse conceito, de certa maneira, tem avançado o mundo afora. Tamanha a necessidade, o desejo por liberdade que nutre o ser humano. No sermão de domingo passado, o reverendo Valdinei abriu a série de mensagens do mês de novembro, nos mostrando que nós fomos libertos do pecado. Livres de quê? Das amarras, da prisão do pecado, daquilo que de fato nos acorrenta, que nos amarra a questões que não fazem com que a nossa vida caminhe, ou seja, o nosso próprio pecado. Foi em Cristo que alcançamos, pela misericórdia de Deus, a liberdade, o perdão em Cristo Jesus. E na manhã de hoje, meditaremos na razão, se fomos livres do perdão, do pecado, para que fomos livres? É o que nós conversaremos, meditaremos nesta manhã. Para que, afinal, fomos libertos? Primeiro, é preciso entender um pouco o contexto gálata, o contexto da igreja dos Gálatas. O reverendo Valdinei já fez uma explanação na semana passada, mas gostaria de lembrar alguns detalhes. A igreja da Galácia passava por uma séria crise doutrinária, pois na ausência do apóstolo Paulo, alguns líderes, influenciados pelo judaísmo, começaram a infiltrar doutrinas naquela igreja e disseminar entre aqueles irmãos, aquela igreja, a crença de que os cristãos, para alcançarem a salvação em Jesus Cristo, deveriam também cumprir toda a lei de Moisés, toda a lei do Antigo Testamento, a lei mosaica e todos os seus preceitos. Assim, os Gálatas, os irmãos daquela igreja, ficaram profundamente confusos, achando que deviam de fato cumprir toda a lei mosaica para serem salvos. Especialmente era pregada a circuncisão para aqueles irmãos, ou seja, os judaizantes pregavam que para o cristão ser salvo era preciso, da mesma maneira que os judeus, circuncidarem-se. Se não fossem circuncidados, não alcançariam assim a salvação em Jesus Cristo. Como os Gálatas não conseguiam cumprir toda a lei de Moisés, tinham a consciência pesada por isso, tinham e nutriam uma grande culpa gerada por essa percepção de que não podiam, não conseguiam cumprir toda a lei, e assim sentiam-se sem a salvação em Jesus Cristo. Paulo, ao perceber todo esse imbróglio doutrinário a que foram submetidos os Gálatas, desabafa no texto que nós acabamos de ler. Diz ele, no versículo 7, vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Era como se Paulo estivesse dizendo, olha, vocês estavam tão bem entendendo a doutrina do Evangelho,
O que aconteceu? Quem fez com que vocês saíssem desse caminho e não compreendessem a salvação? E em outro momento, Paulo se queixa, no versículo 11: receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco, também como que dizendo, parece que tudo que eu ensinei para vocês, vocês não aprenderam nada. Essa talvez seja a melhor expressão para traduzir a palavra de Paulo. Por alertar os Gálatas que eram livres em Cristo, esta epístola tem sido chamada pelos estudiosos de um manifesto à liberdade. A carta toda é um manifesto à liberdade. Para orientar aqueles cristãos no exercício desta vida de liberdade, é que o apóstolo oferece na carta algumas implicações a respeito desta liberdade cristã. Ao apóstolo Paulo, a questão estava muito clara quando afirma no primeiro versículo do texto básico que nós acabamos de ler: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Sim, uma redundância. É isso mesmo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O chamado aqui é um termo equivalente à eleição. Ou seja, foi para a liberdade que Cristo nos elegeu. Foi para ser livres que Cristo nos escolheu nele, para que alcançássemos e vivêssemos toda a plenitude da liberdade. Porém, esta liberdade ofertada por Cristo, possui algumas limitações, possui algumas áreas que devemos estar atentos a ela. A primeira é que a liberdade rompe com todas as formas de legalismo. A liberdade rompe com todas as formas de legalismo. O legalismo, muito presente na vida dos Gálatas, que estavam sendo influenciados pelos judaizantes, o legalismo é o herdeiro direto do farisaísmo, tão combatido por Jesus Cristo. Legalismo é a tentativa de julgar a vida religiosa dos outros pelos padrões que nós criamos e transformamos em lei. O legalismo, por essa razão, não é bíblico, mas é uma observação, é uma releitura, é uma, na verdade, transformação da própria lei. Ou seja, o legalismo é única e tão somente criação humana, não procede de Deus. O legalismo, bem como o farisaísmo, o extremismo e o fundamentalismo, estão presentes em todas as religiões e em todas as igrejas, infelizmente. Infelizmente. E não se assuste. Você, em algum momento da vida cristã, já agiu com legalismo. Em algum momento da sua vida, você já agiu como um fariseu. Você já foi extremista ou mesmo fundamentalista. Todos nós somos assim, porque somos presas fáceis desses conceitos, assim como o foram os Gálatas. O legalismo sufoca a vida cristã, impede o crescimento e a maturidade, porque mantém a todos cativos de seu sistema opressivo. Além disso, o legalista sente prazer em controlar o outro. Esta é uma das lógicas também do legalismo. O prazer em controlar o outro. Legalistas estão sempre com a lei nas mãos, apontando para alguém, nunca para si mesmo, jamais para si mesmo, sempre para o outro. O legalista faz uso do mesmo lema de Lenin, líder comunista soviético, que dizia: confiar é bom, mas controlar é melhor. Sofrem com isso nas igrejas muitos irmãos. Quantos jovens há afastados da igreja por conta de legalismos? Isso me faz lembrar da reprimenda de Jesus aos escribas legalistas em Mateus 23:13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar
os que estão entrando. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou, é o que nos responde Paulo diante de toda esta circunstância. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, nos chamou. Certa vez ouvi alguém dizer, logo que me converti, e a expressão é muito usual em nossas igrejas e é base para a pregação do Evangelho, que Jesus liberta. E certa vez ouvi alguém dizendo, sim, é verdade que Jesus liberta, mas parece que a igreja escraviza. No momento, quando ouvi esta expressão, não entendi muito bem. Posteriormente, com a maturidade cristã, tive que reconhecer com tristeza que isso às vezes acontece. Há muitas igrejas que escravizam, quando na verdade a palavra do Evangelho é a de libertação, de liberdade. Mas também ouvi, certa feita, um grande elogio especificamente à nossa igreja, numa classe de novos membros, de uma igreja em que eu pastoreava. Uma irmã que estava vindo de uma outra igreja e estava na classe de novos membros, e depois de ouvir toda a doutrina da graça, depois de estudar tudo a respeito da salvação em Jesus Cristo e da graça, ela disse, antes, quando eu frequentava uma outra igreja, sentia-me prisioneira. Aqui pude compreender a graça de Deus e me sinto liberta agora. Assim, queridos irmãos, a nossa liberdade, a liberdade que temos em Cristo Jesus, nos livra completamente e deve nos livrar dos legalismos. A liberdade, porém, limita-se pelo amor. Bem, então, se Cristo nos chamou para a liberdade, podemos fazer o que bem entendermos em nossa vida? Essa é a conclusão mais óbvia que temos e que instintamente cultivamos em nosso coração. Então, se sou livre, posso fazer todas as coisas? Não. Não foi para isso que Jesus Cristo nos libertou. O mesmo argumento e a mesma pergunta é feita pelo próprio apóstolo Paulo em Romanos, quando diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, o próprio apóstolo propõe: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que por ele morremos? Então quer dizer que podemos todas as coisas? Não. E para sepultar de vez essa pergunta dos legalistas, no versículo 13 do capítulo 5, Paulo nos adverte a nós e aos Gálatas. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros em amor. A palavra carne aqui descrita tem sido interpretada de forma equivocada ao longo dos tempos. Muitos associam a palavra carne às coisas relacionadas à sexualidade humana, quando na verdade carne é a nossa natureza humana afastada de Deus e assim sujeita a todo tipo de pecado. Carne não são as coisas apenas ligadas à área sexual. Carne, na verdade, é a carne quem faz com que uns se julguem melhores que os outros. Esta é a natureza humana, a carne. É a carne quem faz com que as pessoas busquem a sua própria satisfação, usando e oprimindo o próximo. É a carne quem tenta controlar a vida do outro. É a carne quem trama contra o próximo. É a carne quem se alimenta do seu próprio egoísmo. Viver na carne é não conseguir amar o próximo. Viver na carne é não respeitar o outro. Isso é carne. Mas afinal de contas, para que foi então que Cristo nos libertou? Fomos livres para amar. Fomos chamados para amar. Temos a liberdade de nos amar mutuamente. Fomos livres para isso. Foi para isso que Jesus Cristo nos libertou. Se você não consegue amar, você está vivendo na carne e está fazendo uso indevido da liberdade que Jesus Cristo te libertou. Você é livre para amar. Só depende de você, só depende de nós.
Por isso, a liberdade é como uma pipa. Aquele brinquedo de criança, papagaio que se solta. A liberdade é como uma pipa. Voa alto, mas é condicionada por uma linha para não se perder no ar. A linha do cristão é o amor. É o amor quem limita a nossa liberdade. Contudo, se você acha que agradar a Deus é cumprir uma série de leis, ouça o apóstolo Paulo quando diz: porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você quer cumprir toda a lei? Ame. Ame as pessoas que estão à sua volta. Nós devemos nos amar mutuamente. A liberdade também se concretiza no serviço ao próximo. Se ela é limitada, se a liberdade é limitada pelo amor, ela se concretiza no serviço ao próximo. Esta deve ser a grande descoberta do cristão. Somos livres para servir. Nós temos liberdade para isso. Nada nos prende para que nos sirvamos mutuamente. Não fomos livres por Jesus Cristo simplesmente para curtir a liberdade e muito menos para nos autodestruir. Mas fomos libertos para servir em amor. É o que Paulo nos adverte. Sede antes servos uns dos outros. Você tem a liberdade de servir ao outro, e esta não é uma atribuição exclusiva dos diáconos. Talvez você pense, olha, mas essa é uma tarefa essencialmente diaconal. Diáconos e diaconisas que devem servir. É verdade. Os diáconos foram eleitos na igreja primitiva para servir às mesas. Contudo, a todos os cristãos é solicitado o serviço ao próximo como expressão da liberdade com que Cristo nos libertou, e não apenas aos diáconos é pedido isso, mas a mim e a você é pedido que sirvamos-nos uns aos outros como expressão do amor, como expressão da liberdade com que Cristo nos libertou. Somos livres, você é livre para servir o outro. Infelizmente, quantas vezes não vemos irmãos e irmãs que se recusam a servir o próximo? Quantas vezes? Parafraseando Lenin, servir é bom, mas ser servido é melhor. Pensam muitos. Servir é bom, mas ser servido é melhor. Grita a carne que está dentro de nós. Quem não entendeu a razão pela qual Cristo nos libertou, assim pensa, assim age. Contudo, você jamais conseguirá servir se antes não compreender a limitação da liberdade com que Cristo te libertou. Você foi liberto para amar. Esse é o grande ensino para todos nós essa manhã. Assim, queridos irmãos, queridas irmãs, a liberdade cristã é o resultado daquilo que Deus já fez. Olhemos João capítulo 8, versículo 32, que nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aprendamos, pois, irmãos e irmãs, a viver com responsabilidade, amor e serviço a liberdade que Cristo nos oferece. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, disse-nos o apóstolo. Nós fomos chamados à liberdade. Usemos, pois, desta liberdade para amar o próximo, para servir ao nosso semelhante. Que a liberdade realmente, como diz a canção popular, abra suas asas sobre nós, sobre a nossa vida. Que a liberdade abra suas asas sobre a igreja, sobre o nosso mundo, porque discípulos, porque cristãos são livres, nós somos livres. Portanto, a Deus seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor. E vivamos uma vida digna, em liberdade, para a glória de Deus. Que Ele assim, pois, nos abençoe. Amém.